Olá, tudo bem? Hoje eu trago mais um programa em Dialogando com a Bíblia, dialogando com as Sagradas Escrituras. O tema que eu trago para vocês é a origem dos verdadeiros profetas de Deus. Essa origem ele procede, que inicia no Monte Sinai, em Israel. Todo profeta ele deve ter uma origem da chamada de Deus, e se faz necessário que este profeta esteja escrito nas Escrituras de Deus. Fora disso, não é um profeta genuíno de Deus. Amém? Eu trago para vocês falando diretamente das Escrituras Sagradas. Eu te peço que você abra as suas Escrituras, porque isso será benéfico para a sua alma, é importante para o seu conhecimento e sabedoria. São revelações do profundo, do escondido, do oculto das Escrituras, e que muitas coisas não têm sido reveladas para os amados irmãos e amigos, mas muitos têm lido as Escrituras e têm passado por vistas grossas. Mas neste tema, neste programa Dialogando com a Bíblia, nós vamos falar de assunto minucioso, de grande relevância, de muita importância. Amém? Então, eu desejo que o Espírito Santo, neste momento, abra o seu coração, abra o seu entendimento, amém? Abra o seu coração para que você receba o poder do Espírito Santo através das Escrituras Sagradas, para que vocês entendam e compreendam para a glória e honra do Senhor. Amém? Abriu sua Bíblia? Em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 3, o Senhor se revela ao homem, porque a intenção de Deus seria revelar o projeto de Deus para a humanidade. Esse projeto é para a salvação, iniciando primeiro que ele escolheu uma nação, o qual ele fundamentou esta nação, que é chamado de Israel. Que antes de ser chamado Israel, o nome foi baseado em Jacó, que Jacó tinha o nome de Jacó e passou a ser Israel. Essa é a origem do nome de Israel, que foi o terceiro patriarca de Israel. Só houve 3 patriarcas em Israel. Mas antes do novo mundo, existiu um outro patriarca no velho mundo, que foi chamado patriarca, o apregoeiro da fé, o homem que o Senhor escolheu para salvar a humanidade, Noé. Agora eu trago para vocês a origem dos verdadeiros profetas do Senhor. Amém? Então vamos abrir a Sagrada Escritura, que através deste profeta é que começou a ser preparado as Escrituras Sagradas. Bem? Nesta origem dos profetas, eu inicio com Moisés, depois vem a origem dos profetas no Novo Testamento, no Velho Testamento, que é o primeiro pacto, a primeira aliança que o Senhor realizou. Ele fala do profeta eternal, o Senhor Jesus Cristo. Neste projeto agora, nesta apresentação, eu vou revelar os primeiros profetas e o grande profeta Jesus Cristo, o eterno Senhor. Mas, nesse sentido, é importante para que você possa salvar a sua alma através do conhecimento, da sabedoria das Escrituras Sagradas. Ele diz assim, Moisés e a sarça ardente. Vamos começar nesse aspecto. A partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Você pode observar de que como Moisés, você já conhece a história, como Moisés chegou até Midian. Você já sabe o motivo como ele chegou até Midian. Porque todos temos que ter uma história
Todos os profetas de Deus teve uma história. O Senhor preparou cada um deles e houve uma história, nós sabemos de como ele foi chamado. Ninguém pode ser chamado nem no tempo de hoje, não existe mais profeta no tempo de hoje. Não existe pastores no tempo de hoje. Não existe sacerdote no tempo de hoje. Não existe apóstolo no tempo de hoje. Não existe presbítero no tempo de hoje. Mas os homens fizeram todos esses homens que se diz de Deus e que se projetou nesse sentido. Mas o original está nas Escrituras. O Senhor não fez profeta, não fez pastor, não fez presbítero, fez sacerdote, fora de Israel, para os gentios. É isso que eu quero deixar muito claro. Cada ministério, o ministério dos homens, eles consagram os ministros, os apóstolos, os pastores, os sacerdotes, da forma que ele quer entender, porque o ministério é deles, é do homem. Né? E para isso precisa ser respeitado, porque eles legalizam a sua instituição. Mas a instituição de Deus, ela é única. Este livro ele já existe praticamente há 3.600 anos. E Deus diz na sua palavra que a palavra dele não muda. Bem? Vamos ler aqui. Vamos continuar aqui. E no versículo 2 ele diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Tudo isso você já tem conhecimento. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Quer dizer, ele não, como não, o fogo não acaba? O que significa isso? Que não cessava. Vamos continuar. Então disse consigo mesmo, Moisés: agora virarei para lá e virei que esta estranha visão e porque a sarça não se queima. Veja bem, aquele fogo poderoso estava numa sarça, que é uma árvore, é uma vegetação. Né? Então vamos continuar. Eu disse que aqui não acaba de forma nenhuma na sarça. Né? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, Moisés. E Moisés respondeu a ele: eis-me aqui. Vou repetir. Vamos esclarecer. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus e ele do meio da sarça, e ele no meio da sarça. Moisés respondeu, eis-me aqui. Bradou para Moisés e ele disse: eis-me aqui. Vamos continuar aqui. Continuou Deus: não te chegue para cá. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. Por quê? Naquele lugar era terra santa. Porque naquele momento era o Senhor que estava. Terra santa. Aquele local é santo. Então, se aquele local é santo, tudo tem que ser santo. Então, como um homem pode construir um ministério se ele não está em santidade com Deus? Vamos continuar. Tudo tem que ser santo. O Senhor tem que estar puro, tem que estar limpo. No versículo 6 ele diz: disse mais: eu sou Deus. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Esses ministérios, esses homens que tornou-se profeta e outros ofícios mais, eles temem a Deus? Como é que você teme a Deus? Pela palavra. Se você tem a palavra de Deus, você deve cumprir exatamente o que está escrito na palavra de Deus. Nem mais, nem menos. Fique na paz do Senhor. Abraços, paz, óculos santo e até a próxima com a graça de Deus.